Vamos lá então? Ok, sir. Vamos lá então? Vamos. Atenção, atenção. 22 horas e 35 minutos. 22 horas e 35 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz, corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, juízes em campo. Atenção, satélite. Temos um relatório de urgência afixado com os chineses já colocaram ameaça no território da América do Sul. Já está no radar das Forças Armadas da República Federativa do Brasil. O almirante Craig Fowler, repito, o almirante Craig Fowler identifica os chineses já colocaram O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos observou e já tem as contas que somam 180 bilhões de dólares, o equivalente a 964 bilhões de reais. O programa de infraestrutura de países da região sul, muitos no sul do continente, bem ao sul, aderiram à estratégica do programa chinês, Iniciativa Cinturão da Rota 25, da Rota de 25 nações, das 31 nações latino-americanas. Repito, o almirante Craig Fowler, os chineses já colocaram na conta de 25 nações 180 bilhões, o equivalente a 964 bilhões de reais, das 31 nações de Latinoamérica. O programa de infraestrutura de países da região, muito ao sul do continente. O PND, Programa Nuclear, estabelecido em 1996, que trazia a OTAN para posicionar os seus aparatos nucleares, teve 3 atualizações até 2016. E o programa END de 2008, 2012, estão querendo me interromper. Então, repetindo, o programa nuclear de 1996 da OTAN colocava o Brasil e coloca o Brasil como estratégia para o programa nuclear. Sucede que os Estados Unidos da América têm interesse muito maior no Brasil, no seu programa nuclear de defesa, a defesa
do território da República Federativa do Brasil. Então, a OTAN, que a China também faz parte, como também faz parte com a França, eles sempre colocaram a Comunidade Comum Europeia a forçar a barra com a estratégia de tomar a Amazônia, alegando povos amazoninos, criando um conflito bem arquitetado pelo Foro de São Paulo, através de uma estratégia de extermínio de índios, que, segundo ele, índio não tem pátria, não tem bandeira. Segundo os partidos políticos de esquerda, que são parte do Foro de São Paulo, que eles exterminaram. No governo Lula, fizeram um extermínio terrível. Então, o programa chinês, na sua iniciativa de cinturão de 25 nações de Latinoamérica, de um total de 31 nações, não vingou. Então, agora está em rota de hostilidade contra a República Federativa do Brasil. E isto já caracterizado, e isto já posto. Então, as autoridades chinesas no Brasil, elas são consideradas agentes espias sabotadores, não bem intencionados, ou seja, que a qualquer momento eles serão expulsos da República Federativa do Brasil por espionagem, sabotagem e genocídio por envenenamento, como também roubo qualificado através de tomada de empréstimos em bancos como o BNDES e bancos particulares e transferindo esses capitais para o Partido Comunista Chinês, mandando esses recursos para a Europa, comprando outras empresas na Europa e não fazendo o aporte financeiro que foi otorgado pelo BNDES, pelo governo brasileiro, para implantar infraestrutura na região da República Federativa do Brasil, ou seja, foi desviado o propósito de tomada de empréstimo de dinheiro brasileiro. Tudo isso já descoberto pelo almirante Greg Fowler, do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. 180 bilhões. São 964 bilhões de reais que estes facínoras tomaram. 180 bilhões de dólares que eles colocaram em 25 nações de Latinoamérica, tudo com dinheiro brasileiro. Um grande roubo, arquitetado pelo PT, pela OTAN, pela ONU, pela OMS, pela OEA. Então, o livro branco terá revisões. E essas revisões já estão sendo feitas. A folha salarial das Forças Armadas do Brasil, o pagamento, equivale a 109 bilhões e 900 milhões. Isso é o que se gasta com pagamento nas Forças Armadas, sendo 47,7 bilhões
para inativos. O Brasil ocupa o 11º orçamento mundial de provimentos financeiros para Forças Armadas. O Tratado de Proliferação Nuclear que os Estados Unidos propõem à República Federativa do Brasil supera em aportes financeiros que vão estabilizar a hegemonia e a autonomia da República Federativa do Brasil contra qualquer nação hostil, de qualquer maluco ou país que queira se atrever a invadir as terras da República Federativa do Brasil. Então, já está identificado todo o corpo diplomático chinês, como também as tropas de civis que estão no Brasil. Eles fazem parte da máfia chinesa, porque eles não têm como sair da China se eles não tiverem acordo de estratégia militar com o Partido Comunista Chinês. Tudo isto já exposto, tudo isto relatório já identificado. Então, é dada a advertência no horário de 22h47 a todos os juízes em campo, às 60 agências de inteligência e ao satélite. Os membros do Foro de São Paulo, os espias e sabotadores, que através de sabotagem de propaganda subliminar, de ilações, de conjecturas, de leis elaboradas para o roubo qualificado, da falta de justiça, de jurisdição, de leis que estabeleçam o julgamento da primeira e segunda instância, fizeram do Brasil um paraíso para os foragidos do narcotráfico, um país refúgio de todo o capital fruto de crime de todos os países que tragam dinheiro para o Brasil. Tudo isto já identificado. Então, o posicionamento do almirante Craig Fowler, do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, identificou a trama econômica posicionada para regimentar ingênuos, sem maldade, governadores e prefeitos, senadores, deputados federais, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, todos trabalhando para enriquecer através de venda de sentenças, de venda de leis, e tudo sendo pago com dinheiro do próprio país, Brasil, porque estes chineses deram golpe no planeta e eles estão atrás de território. Eles querem terras porque eles precisam de espaço. Então, esse é o relatório. Os chineses já colocaram
180 bilhões, 960